Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Seara dos Médios tem por título Eles Também. Compadece-te dos médios de todas as procedências, mais notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações? Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo? Eles também. Não estimariam explorar a bolsa alheia quando podes e deve viver às custas do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias, de balde, ensinar a outro o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa? Eles também. Sofrerias, de certo, se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço? Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muitas vezes carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo a reconstrução do bem é sementeira e seara de todos, agradeces feliz a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias? Eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento, a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos em conflito consigo mesmo. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Auxiliemo-los assim na execução dos próprios deveres dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila que desejamos para nós mesmos. Porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas de vigilância da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. O Emmanuel hoje ele pede para que a gente comece a se colocar no lugar do médium e entender as dificuldades que eles trazem, porque no primeiro momento a gente idolatra, é uma mania aqui da Terra, a gente esquece que a mediunidade ela é neutra. A mediunidade é simplesmente a capacidade que você tem de sentir os espíritos em algum grau. Ela é neutra, eu posso usá-la tanto para o bem como posso usar para o mal. Mas normalmente as pessoas idolatram e divulgam entre si. Fulano tem uma mediunidade muito ostensiva, nossa, você tem que ver como é que ele faz. Ele, de repente ele está aqui, ele está vendo o espírito, está ouvindo o espírito. Por esse mesmo motivo, ele está suscetível de, o tempo todo, ter alterações de humor, o tempo todo ele parecer até, como acontece com muita frequência, com os dirigentes das casas, as pessoas que têm a mediunidade ostensiva, parecer até que ele não está sendo simpático em determinados momentos, porque não cumprimenta todo mundo. A reunião pública está para começar, a reunião pública está se desenvolvendo, e ele fica com um aspecto mais sério, mais centrado. E por quê? Porque ele está, na verdade, muitas das vezes prestando atenção no que está acontecendo aqui no plano físico e também no plano espiritual. Então, a gente pegou o costume, sim, de quando chega nas casas espíritas, a gente procura cumprimentar, dar um abraço, mas respeitar muito aquele momento em que um médium está tendo ali, porque principalmente os dirigentes da casa, porque ele está sendo chamado a responsabilidades muito maiores do que a gente imagina. Muitas das vezes ele está percebendo até espíritos que estão sendo trazidos para tratamento, e algumas coisas que estão acontecendo até ao redor da casa, ele também está sendo avisado. Mas o que o Emmanuel vem falar para a gente aqui, ele vem falar, olha, compadece-te dos médios, né?
porque a gente sabe que a mediunidade, ela é uma porta de entrada para que a gente entenda a nossa natureza espiritual de uma vez por todas. Porque um dia a gente vai entender definitivamente que o nosso mundo principal não é esse aqui, é do lado de lá. E a gente vai sendo iniciado aos pouquinhos, disciplinando aos pouquinhos cada impulso nosso, para que a gente possa ter uma vida salutar lá do outro lado. É por isso que existe o mundo material, mas a gente está aqui tendo essa oportunidade, através da mediunidade, de antever, de ter algumas experiências. Mas a gente sabe também que a mediunidade, quando ela não é cuidada, e o que a gente vai falar de cuidada? A gente vai falar da pessoa que estuda, em primeiro lugar, o fenômeno, estuda o seu lado emocional, para saber, né, que tipo de espírito que está inspirando, intuindo a cada um de nós, e se a gente está servindo de instrumento, na verdade, de bons espíritos ou de espíritos levianos, brigões, pseudo-sábios, enfim, a gente fica o tempo todo nessa luta. Mas olha só, vamos fazer a comparação que o Emmanuel fez, né? O Emmanuel falando com cada um de nós. Ó. Eu sei que a minha existência pede o cumprimento das minhas obrigações, os médios também. Eu sei que eu preciso disciplinar meu tempo, o médio também. Eu sei que eu quero viver do meu próprio esforço, sem precisar explorar ninguém, quero ter minha autonomia, o médio também. Não adianta ensinar a outro o acesso à virtude sem um bom exemplo, e começando até na sua própria casa. O médio também. O primeiro requisito de um educador é você ser educado, né? Depois ele coloca aqui, se alguém te exilasse do trabalho, tira você do trabalho e te lança a zombaria, o desemprego, o médio também ele precisa estar o tempo todo trabalhando também. Você não consegue doar o seu tempo integralmente ao exercício da mediunidade. Por quê? Porque você tem obrigações com família, obrigações com o trabalho profissional. Aliás, o Chico Xavier, ele fala, eu falei para você, a gente tem que ser médium e profissional ao mesmo tempo. É só ter a disciplina do tempo. E ele fala que não aconselha ninguém a largar as obrigações para o exercício da mediunidade de forma alguma. Depois ele fala também, você não vive num corpo que tem enfermidade, precisa de tomar banho, precisa escovar o dente, precisa ir no médico com regularidade. Os médios também. E ele fala assim, percebendo que você não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira, seara de todos, agradeces, feliz, a desculpa espontânea do próximo, aqueles que não te acompanham, mas eles também. O médio também luta, também chora, também erra, também sofre. Mas a gente vai chamar aqui uma atenção maior. Se a mediunidade fosse apenas você ouvir um espírito ou ver um espírito, até que seria bem fácil, mas a questão é que você sente o que o espírito está sentindo. Então, às vezes, o espírito traz uma mágoa, uma raiva, e você sente aquela agitação. Ou algumas vezes ele está sentindo medo, uma ansiedade, e você sente aquele medo e aquela ansiedade dele. E às vezes a simples presença de um determinado espírito traz uma prostração mesmo. A pessoa fica meio quieta, meio que no canto, e aí os amigos ao lado, está acontecendo alguma coisa com você, estou sentindo que você não está bem hoje, está diferente hoje. Se a gente está dentro da casa espírita, a gente pode falar abertamente, falar, não, está sendo aqui está fazendo parte do trabalho, está sendo a influência que eu estou tendo. Mas no trabalho profissional, nos outros lugares, ele tem que ficar dando desculpa o tempo todo também. Isso acontece com muita frequência. Então a gente não precisa de elogio, de homenagem, mas o que a gente precisa é apoio e compreensão e principalmente de prece também. A gente precisa muito de ajuda e de compreensão com as nossas falhas, com uma palavra que a gente coloque de maneira equivocada. Por quê? Porque o cérebro aqui está fervilhando e o lado emocional também está mexido. Que levem-se em consideração quando julgarem os médios.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.